Olá, por aqui Leonardo Batistella, advogado especialista em direito médico e da saúde. O assunto de hoje é sobre internações involuntárias e o risco de uma acusação e até de uma condenação por cárcere privado. Adentrando então no assunto de hoje, internações involuntárias e o risco de uma acusação ou uma condenação por cárcere privado, o médico ou a médica ele sabe muito bem que esse tipo de internação ela causa alguns dissabores, é algo até complicado, tanto para o médico quanto para o paciente e também para os familiares desse paciente. Não é algo muito pacífico, obviamente, pois o nome já diz que é uma internação involuntária, algo contra a vontade do enfermo. Bem, o enfermo para ser internado involuntariamente, o médico deve observar alguns requisitos, ok? Ou seja, a situação de emergência deve estar muito bem consolidada. O que é uma situação de emergência, seja para fins médicos ou para fins jurídicos? Situação de emergência é aquela onde o paciente expõe a risco iminente ou imediato a si ou terceiros. Esse conceito é um conceito básico, ok? O médico se deparando com essa situação de emergência, ele é obrigado a internar aquele paciente, pois a não internação, aquela não intervenção, poderá gerar prejuízos ainda maiores. Bem, quando o familiar ele é a favor da internação, o médico não terá maiores problemas. Todavia, quando o familiar ele é contra, o familiar ou representante legal é contra o manejo da internação involuntária, aí então o médico deverá observar alguns passos. Bem, primeiramente, então, o médico deparando-se com essa situação de emergência, internando o paciente, ele irá esclarecer ao familiar que se opõe a essa internação que ele poderá requerer a alta do paciente. Todavia, esse requerimento de alta deverá ser de forma escrita. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, no momento da internação, o médico deve anotar em prontuário do paciente de forma detalhada e fundamentada todos aqueles motivos que levaram àquela internação involuntária. Esse talvez seja o ponto principal para que o médico se salvaguarde de qualquer alegação ou condenação por cárcere privado, pois o prontuário é o local onde realmente devem constar esses detalhes. E ali deve estar consolidado, é a prova principal de que a não intervenção naquele paciente geraria riscos muito maiores. Bem, o terceiro ponto, o primeiro ponto então é avisar para o familiar que ele pode requerer a alta na forma escrita. O segundo ponto é anotar de forma detalhada e fundamentada no prontuário do paciente os motivos da internação. E terceiro ponto é, no momento da internação, comunicar em até 72 horas o Ministério Público Estadual que o médico está manejando aquela internação, ok? Mas eu aconselho que esse comunicado ao Ministério Público Estadual seja o quanto antes, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Bom, seguindo então, feito o pedido de alta por parte do familiar ou representante legal, o médico reavaliará a esse paciente, este enfermo, e observará se realmente essa situação de emergência passou, ou seja, se o paciente ele melhorou e já não apresenta mais risco para si ou para terceiros. Se não apresentar mais riscos, ele poderá, de forma muito pacífica, dar a alta para aquele paciente. Todavia, se ainda perdurar aquela situação de emergência, neste meio tempo, o médico não pode liberar esse paciente, porque se liberar, certamente ele causará prejuízos maiores, tanto para si como para a sociedade, para terceiros, ok? Muito bem. Sendo o caso de alta do paciente, da mesma forma que o médico precisa comunicar ao Ministério Público em até 72 horas da internação, ele deverá também comunicar ao Ministério Público Estadual da alta desse paciente, ok? Isso é muito importante. Bem, por que essas comunicações para o Ministério Público Estadual? Pois o Ministério Público Estadual é o órgão responsável e competente para requerer ao juiz uma internação compulsória. Isso é uma ajuda para o médico, pois para o médico não ficar naquele limbo entre
internar o paciente de forma involuntária contra a vontade de um familiar, sendo que esse familiar já requisitou para o hospital de forma escrita a alta do paciente. Para ele não ficar nesse limbo, o Ministério Público entra diretamente aí. Ele requer ao juiz a internação compulsória e então vem, se for o caso, uma ordem judicial para que esse paciente ele fique internado compulsoriamente. Então não é apenas a decisão do médico, não é apenas o médico que estará dizendo que aquele paciente deve ficar internado de forma involuntária. É sim também o Poder Judiciário que está corroborando essa decisão médica. Bom, a dúvida de hoje, acredito que eu tenha esclarecido a dúvida de hoje, deste assunto. Meu nome é Leonardo Batistella, advogado especialista em direito médico. Muito obrigado e até a próxima.